pode nos fazer essa aqui. 9h01, começa agora o Faça Valer Seu Direito. Eu sou Camila Trabuco. Gente, eu tava aqui arrumando o celular da live, nem o microfone eu botei na boca ainda. Corri pra começar. Boa noite a todos. Está começando agora, né, o Faça Valer o Seu Direito. Eu sou Renata Maia. E o tema dessa noite é um tema bem extenso, né? Que é o benefício de prestação continuada, que é da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Antes, né? Vou dar boa noite a Camila, minha amiga que tá aqui do lado. Meu Deus. Gente, eu ainda não consegui consertar a live, A viu? live Tá daqui de a lado. pouco a gente conserta. Dá boa noite aos nossos convidados, né? E a Clovinhos, que é ele que tá aqui comigo hoje. Então, Mila, explica aí pra gente o que é BPC. Gente. O benefício de prestação continuada, ele é um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de longo prazo, seja ele de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, Renata. Mas tem uma questão aí de renda. Você pode explicar pra gente, Renda, como é que funciona essa renda? Posso sim, lógico, posso sim. Então tá, Mila. Então, olha só, para ter direito ao BPC é exigido que a renda familiar mensal seja de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, R$ 249,50 por pessoa. Pouco, né, Renata? Acho que não dá pra fazer muita coisa aí com esse valor, não. Mas ainda assim é um valor super especial. E especial também é a pensão que a gente vai falar hoje. Hoje a gente tem uma pensão especial. E você sabe quem tem direito, Renata? Pois é, tem novidade aí também nessa área, né, Mila? Agora, crianças com microcefalia, Zika vírus, né, tem direito aí à pensão especial pelo INSS. E tem outras também doenças também que estão inclusas aí nessa pensão especial. Para falar com a gente sobre esses assuntos, nós trazemos os nossos especialistas da área. Hoje a gente está aqui com a doutora Thaís Lopes. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite, tudo bem, ouvintes? Doutora Camila, Renata. Boa noite, doutora Thaís. A gente tem também aqui o doutor José Henrique, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado Camila, Renata, pelos ouvintes, todos os presentes. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? E temos convidados especiais hoje também, não é isso, Rena? Exatamente. A gente tem convidados especiais. Seu Clóvis Pinto, que vai contar a história dele aqui. E Dona Magnólia também, Coutinho Falcão, que também vai contar a história dela. Só que antes da gente conversar com nossos entrevistados, eu vou pedir aqui para o Zé Henrique explicar para a gente como é solicitado esse benefício BPC. Como é que funciona? A pessoa tem que ir no INSS e dar entrada com que documentação? Ou isso é feito pela internet? Explica pra gente, Zé. Olha, na verdade o que acontece? O INSS ele está digitalizando todos os seus serviços, certo? E pela própria lei, o próprio cidadão que chega apenas com o RG, ele tem que ser atendido. Ainda que o atendente abra uma solicitação para que traga os novos documentos, que são os documentos essenciais para cada benefício. No caso do BPC, a partir de dezembro do ano passado, é necessário o cadastro único, que é um cadastro nacional de pessoas de baixa renda. Como foi dito mesmo, é um dos critérios para se ter o BPC, certo? E a partir daí vai se verificar. Se for uma questão do BPC deficiente, é marcada uma perícia médica para que se avalie o grau de deficiência, o grau de impedimento para se conceder ou não o benefício de prestação continuada. Agora eu vou pedir para a doutora Thaís explicar, não, pedir para ela explicar, gente. Doutora, então, nesse caso da pensão especial, como é que funciona? Queria que a senhora desse uma explicadinha para a gente. Certo, a pensão especial, ela é recente, certo? É uma pensão especial daquelas crianças que foram acometidas pelo Zika vírus. Não essas crianças, na verdade, mas as gestantes que infelizmente foram acometidas pelo Zika vírus. E aí nasceram aquelas crianças com a má formação por microcefalia, tá? No período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Então, no dia 4 de setembro, recente, tá certo? Saiu a medida provisória, o presidente da República acabou saindo essa medida, dando direito a essas crianças de 2015, que nasceram no período de 2015 a 2018, a terem esse direito. Essa pensão é uma pensão especial, não é o benefício da prestação continuada, certo? Existe essa diferença. E ela é
mensal, vitalício, intransferível e também no valor de um salário mínimo. Agora, doutora, não é só para as crianças, né, que têm microcefalia, né, para a família, para a mãe que tem microcefalia. Outras doenças também entram nesse caso aí de pensão especial, como eu citei, hanseníase e tem outras também, né? Isso. Então, essa é uma pensão especial, tá? Como eu expliquei anteriormente, difere do benefício da prestação continuada, mas tem os mesmos requisitos, tá bom? Então, é um benefício mensal, vitalício, intransferível e é justamente para aquelas pessoas que têm esse problema de saúde, como a própria Renata informou. Aquelas crianças com microcefalia que tem a hanseníase e essas outras doenças que tem a medida provisória. Entendi. E doutor, me diga uma coisa, já passando aqui para o doutor Henrique. A pessoa que tem essas doenças, quais são os documentos que elas precisam levar para o INSS para dar entrada e fazer o requerimento do seu benefício? Existe algum documento especial? Como que funciona? De imediato, é necessário o cadastro único para todo benefício em que ateste a baixa renda do assistido e uma perícia médica, já que se trata de exames de doenças médicas e que precisa de um critério técnico. E aí o profissional habilitado seria justamente o médico perito do INSS. Mas você precisa levar um indício, você precisa levar um laudo. E aí muitas pessoas acham, não, só serve o laudo do SUS. Não, qualquer laudo médico, qualquer médico no Brasil que tenha a habilitação para exercer a profissão, ele pode emitir um laudo constatando a doença. E é de preferência que haja o CID, que é uma classificação internacional em que se consta a doença, para que se possa fazer ou não o enquadramento junto ao benefício. Prova de renda também? Ô, Mila, rapidinho, antes de a gente da próxima pergunta dele responder, vamos reforçar nosso telefone, né? Vamos sim. Vamos lá. Liga, a gente participa ao vivo aqui com a gente, 21019717. A gente está esperando vocês aqui ligarem ou manda sua mensagem ou seu áudio pelo nosso WhatsApp. Qual é o número, Renata? 759-9829-7070. Vou repetir aí, 759-9829-7070. E hoje a gente está aqui com problema, viu? Porque a gente está sem Lucas aqui. Quem vai atender o telefone? Cadê Lucas? Meu Deus do céu. Cadê esse menino? Onde é que ele anda? E olha só, antes de você até fazer essa pergunta, já tem uma pergunta aqui. Tá. Vamos ver quem pode responder pra gente. Olha, a Grazi Campos, ela tá dizendo o seguinte: minha tia nasceu com deficiência, já deu várias entradas no benefício, toda vez negado. É muito triste ver o sofrimento dela, que mal fica de pé. Gostaria de saber o que devemos fazer. Mais de 20 anos ela está passando por essa situação. Vamos lá. Como depende de análise técnica, o INSS ele possui os seus peritos que possam fazer essa avaliação. E infelizmente, talvez aí eu quero acreditar que seja por falta de estrutura mesmo, Sim. Os peritos acabam fazendo perícias muito superficiais. E aí a pessoa é preciso recorrer ao judiciário para que possa contestar esse laudo técnico emitido pelo próprio INSS. Certo, a gente tem um ouvinte aí ao vivo. Boa noite. Alô? Boa noite. Com quem eu falo? Com Elani Alves. Oi, Elani, tudo bem? Tudo jóia. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pelo programa, né? Obrigada, Elani. É muito bom sempre estar ouvindo falar sobre o nosso direito. E eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor Henrique. E parabenizar também aos advogados, sobretudo ele, pela colocação que está fazendo. Pode fazer que ele já está te ouvindo aí. Ok. A minha pergunta, doutor Henrique, é o seguinte. A gente se depara às vezes com algumas situações onde pessoas que têm o benefício, né, o BPC, LOAS, e que, às vezes, o que está acontecendo? Está entrando como se fosse uma renda, o valor do benefício. Aí eu queria que você esclarecesse se, de fato, o benefício, né, do BPC é considerado como uma renda ou não. Vamos lá. E aí, doutor? Ele vai responder agora para você. Ok. Vamos lá. O que acontece? A princípio, veio o Estatuto do Idoso, em que declarou que o BPC do idoso não era considerado renda, não se enquadrava para fins de renda. Só que, recentemente não, isso aí já tem quase 10 anos, o STJ e o próprio STF ratificou, que são nossas cúpulas jurídicas, o entendimento de que
todo benefício no valor de um salário mínimo, ele não pode integrar a renda. Ele é pessoal. Então, ele não pode considerar para fins de renda. Claro que, como são decisões do STF e do STJ, são decisões judiciais. Então, a autarquia, o INSS, ele não está vinculado a essa decisão. O INSS ele vai seguir a instrução normativa. Então, muitas vezes, essa flexibilização de renda ela só é alcançada no judiciário e muitas vezes na segunda instância em diante. Porque, infelizmente, até o nosso judiciário de primeiro grau ainda não possui uma qualificação técnica para adequar esses entendimentos. Ficou com alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Não, tá bem esclarecido. Tá joia. Obrigada Muito por sua participação. Boa noite para você. Obrigada aí por sua participação aqui no programa. Um abraço especial para a doutora Henrique. Obrigado. Doutora tem fã aqui, tem viu? fã, viu? Obrigada. Então, Mila tem uma pergunta. Tenho, que era justamente a questão de que se ele precisava fazer a comprovação de renda, que tipo de comprovação relativa à renda poderia ser feita? Antigamente, no caso até dezembro do ano passado, todo documento podia ser levado como fins de prova. Hoje, como pré-requisito, é preciso ter o cadastro único, que é um cadastro nacional justamente para se fazer essa distribuição de todo e qualquer benefício social. Bolsa Família, Vale Gás, Vale Escola, todo benefício ele está vinculado a um cadastro nacional de pessoas de baixa renda. E aí ele é utilizado como requisito para se solicitar o BPC, né, o LOAS, o Benefício de Prestação Continuada. Entendi. Então tá jóia. Gente, eu quero só deixar aqui um beijo para nossa amiga Arlete, que tá aqui mandando um recado para mim, para Renata. Boa noite, minhas empoderadas. Mandou um beijo para você aqui, viu, Arlete? Boa noite para você, Arlete. Manuela e Deuês, todo mundo que está acompanhando a gente aqui nas lives. E só para reforçar o nosso telefone, 21019717, participa ao vivo aqui, como a gente teve agora uma participação. E o nosso WhatsApp, fala, Renatinha. 75998297070. O Lucas já chegou aqui, ele tinha abandonado a gente, mas ele já chegou, então você pode fazer sua pergunta. Entendeu? Deixa eu até voltar a câmera aqui pra mim. Gente, Lucas chegou aqui. Aproveita. Ele tá aqui balançando a cabeça assim, ó. Eu tô querendo que ele apareça aqui na minha live pra você entender quem é essa pessoa aqui que ajuda a gente em tudo. É mesmo, gente? É um fofo. Então, vamos continuar. A gente tem 2 entrevistados aqui também, 2 convidados especiais, como eu falei no início do programa. Seu Clóvis Pinto e também Dona Magnólia Coutinho Falcão. Eu vou pedir para Dona Magnólia ela contar um pouquinho da história dela. Ela tem 48 anos e em 2000 ela deu entrada no BPC no INSS. E até agora ela não conseguiu o benefício. Ela vai contar um pouquinho do que ela tem passado, por que essa demora do benefício e depois a gente vai pedir para um dos advogados comentar o caso dela. Vou até virar aqui agora a live para a Dona Magnólia para ela comentar aqui. Não precisa não, Lucas. Agora eu tô fazendo com o motorzinho aqui, ó. Tá vendo? Conta pra gente, Dona Magnólia, o que a senhora passou, como é que foi a sua situação diante do INSS? É isso mesmo, família. Tá difícil, né? Porque só tem a renda da minha mãe e tem 19 anos eu tentando benefício e eles negam. Disse que eu faço acompanhamento no CAPES, tenho que tomar o DOL, 2 ampolas de injeção todo mês, mais medicação para me manter, né? Então é difícil e ele diz que não há incapacidade para a vida e para o trabalho. O seu médico, ele disse que a senhora pode trabalhar ou não pode trabalhar? Não posso trabalhar e me dá relatório, tudo direitinho. Me dá relatório, toda vez que eu peço, ele dá relatório médico. O meu médico era o Dr. Antônio Teixeira Lobo, mas ele aposentou, agora é Camila, minha médica. Minha xará. Camila. Aí toda vez que se pedir relatório, eles dão. O CAPES é um atendimento muito bom lá. A senhora chegou a procurar o judiciário? Já foi para a justiça? Certo. Já procurou então? Já procurei a justiça agora. Olha, doutora gente. Thaís, esse tipo de caso é um caso comum de acontecer? Qual que é a situação? Muito comum. Geralmente as pessoas doentes vão ao INSS, levam todos os relatórios médicos, passam pela perícia médica e o INSS, a perícia médica do INSS, acaba por entender que elas não têm capacidade.
que elas, na verdade, que têm capacidade, né, perdão, e que elas podem continuar trabalhando, mesmo tendo relatórios, exames, receitas médicas, informando que aquela pessoa não tem condição de trabalhar, certo? E acaba o quê? Dizendo que possui capacidade, por essa razão, não tem direito ao benefício da prestação continuada. Então, por essa razão, essas pessoas com essa negativa do INSS acabam recorrendo ao judiciário para tentar, através da justiça, através de uma perícia judicial, ter direito, né, a este benefício. Então, como o caso de Dona Magnólia, existem diversos na nossa esfera judicial. Então, a partir de então, acontece essa perícia judicial, o juiz nomeia o perito e aí avalia tanto a parte incapacitante daquela pessoa quanto a parte econômica, porque benefícios dessa espécie, benefícios assistenciais, não depende apenas da parte incapacitante, né, deficiente, mas também da parte social, da renda familiar daquela pessoa. Maravilha. Tem uma pergunta aqui antes de partir para o nosso próximo entrevistado. Deixa eu até virar para mim, gente, para eu fazer a pergunta, né? Que é da Gildete. Gildete, eu queria que você completasse essa pergunta aí pra gente. Olha só, ela tá dizendo aqui, ó, minha mãe tem 72 anos e tem problema de osteoporose. Ela já pode se aposentar pela idade? Eu queria até que a doutora Thaís respondesse também essa questão. Quantos anos? Ela tem 72. Tem osteoporose e já pode se aposentar por idade. Isso que ela quer saber, se ela já pode se aposentar por idade. Ah, com certeza. Não se aposentar nesses termos que ela está, né, informando, porque é um benefício assistencial. Então, benefício assistencial não é uma aposentadoria por invalidez. As pessoas têm o costume de confundir, né? Porque a aposentadoria por invalidez é para aquelas pessoas que contribuíram para a Previdência, trabalharam, ou então contribuinte individual, então pagou toda uma vida para chegar à sua idade, né, avançada e se aposentar por idade. Então, não é porque ela tem 72 anos que ela tem aposentadoria por invalidez, mas sim por ela ter 72 anos e se ela tem uma renda também, né, se enquadrar no requisito da renda inferior, ela tem sim o direito do benefício da prestação continuada. Então, além da idade, também se ela comprovar que ela tem o requisito da deficiência, ela pode também se enquadrar no benefício assistencial e conseguir o benefício da prestação continuada ou LOAS. Então, resposta aí da doutora Thaís. Tem mais uma pergunta aqui que agora eu vou pedir para Doutor Henrique responder. Deixa eu virar para ele aqui, gente. Eu manipulando essa câmera aqui tá terrível, viu? Com esse motorzinho. Eu só dando risada. A Lucas tá se acabando de rir. Eu não tô entendendo porque ele tá rindo tanto, entendeu? Deu manipulando. Tá um pouquinho atrapalhada aqui, mas tá saindo, gente. Entendeu? Tá saindo. Ó, Mila, tá não critique. Eu vou mandar a Mila também providenciar um motor desse, viu? Olha bem, tem uma pergunta aqui do Vitor, doutor Henrique. A minha filha não tem renda e tem 2 filhos. Deu entrada no Bolsa Família e só recebe R$80. Isso tá certo? Tá fugindo um pouco do tema. Tá. Né? Completamente, né? Do nosso tema, que é o BPC. Tem como responder? Mas tem sim. Na verdade, o que acontece? Esses benefícios assistenciais, e aí a gente volta um pouco até para tentar fazer o link para a questão do cadastro único. Sim. Que é esse cadastro nacional para que se enquadre todas as famílias de baixa renda. Só que, por conta até do princípio da reserva do possível, né, o governo ele teria que amparar todas as necessidades, mas ele não tem condições. Então, o que é que ele faz? Ele faz um cadastro único, de acordo com a faixa de renda, de acordo com o orçamento anual, ele vai enquadrando, isso inclusive através de decretos. E naquele ano, as pessoas com aquela faixa de renda vão receber quanto de Bolsa Família. Por isso que às vezes quando muda o governo, muda de ano, eles alteram essas faixas de percepção, de recebimento de benefícios assistenciais. E aí nós temos, na verdade, o BPC é uma espécie de benefício assistencial, né? E tem mais pergunta aqui, eu vou fazer só essa pergunta aqui rapidinho. Gente, eu não tô realmente conseguindo controlar. Meu Deus. Ó, já tô botando pra cima, é pra baixo. Lucas, chega aqui, Lucas, ajuda aí. Lucas, você tem que Lucas, ajudar. dá um help, porque... Ó, aqui eu tô virando pra um lado, pegando. virando pro outro. Pera ainda. Não, é pra cá, você tem que virar pra mim, pra baixo. Aí. Gente, vocês estão perdendo. Apareci! Lucas conseguiu. Ó, Camila, que você acabou de rir da minha cara, viu? Gente. Olha bem, tem uma pergunta aqui do Joedson Fonseca. Beijo, meu amigo querido. Ele tá parabenizando aqui a gente, né? Beijo, Eu e Camila pelo programa. Beijo grande pra você. Ele tá dizendo o seguinte, aí vamos ver quem é que pode responder. Henrique ou Thaís? Vamos lá.
Uma senhora que trabalhou como empregada doméstica durante boa parte de sua vida e nunca contribuiu com o INSS, há alguma possibilidade dela se aposentar? Olha, de início já tem uma ilegalidade aí, porque se ela trabalhou como empregada doméstica, no Brasil todo o trabalho ele é contributivo. Mas ela nunca teve a carteira assinada. Ele está Assinada. completando aqui a informação. Pois é, mas assinar a carteira não é uma liberalidade. Então, ela pode buscar a Justiça do Trabalho para reconhecer este período e aí sim, buscar a vinculação de todos os direitos que são oriundos da relação trabalhista. E aí sim, constatando o tempo de trabalho, Sim. o tempo de trabalho, a contribuição, ela é presumida, no caso do contribuinte empregado doméstico, reconhecendo pelo menos 15 anos de trabalho, ela consegue sim aposentar. Isso, inclusive, é uma ação muito recorrente lá no escritório com prefeituras. Prefeituras, principalmente do interior, que fazem contratos irregulares de pessoas que não são concursadas e aí passam 8 anos trabalhando, que normalmente é o ciclo político das cidades menores, e aí você tem que comprovar aquele período para poder averbar junto ao INSS, para poder reconhecer sim o direito a uma aposentadoria, a um benefício previdenciário. Agora eu vou pedir para o Henrique passar só o microfone Seu- para seu Clóvis Pinto. Ele tem 64 anos, entrou com o pedido do BPC no INSS em 2017, né, Mila? Exatamente. E até agora não saiu nada, então ele teve que recorrer à justiça. Eu queria que o senhor explicasse aí, seu Clóvis, pra gente, sua história. Eu dei entrada em 2017, em junho, para ser mais exato, na solicitação no INSS do BPC. Me foi negado e me foi pedido que apresentasse comprovantes de despesa que justificassem o meu pedido. Ou seja, eles pediram que eu apresentasse uma despesa que eu não tinha como fazer, ou seja, que eu nunca tinha feito, até porque eu não tinha renda nenhuma nessa época. E eu resolvi partir para o judicial. Dei entrada em setembro, depois de 2 anos, o processo, o juiz negou, alegando que eu tenho um patrimônio em casa, que estrutura, que não justifica que eu receba o BPC, mesmo eu não tendo renda. Inclusive com a filha desempregada, meu neto que nunca trabalhou, não ingressou ainda no mercado de trabalho, e eu vou ter que vender a geladeira, o freezer, o micro-ondas, a máquina de lavar e o fogão para o juiz. Seu Clóvis, deixa eu só perguntar. Deixa eu só É perguntar uma difícil, é coisa. muita injustiça, né, seu Clóvis? Deixa eu só perguntar uma coisa pro para poder senhor. comer. Sim. Então, o senhor é que sustenta toda a família? O senhor falou da sua filha, do seu neto. O senhor que sustenta toda a família. No momento não, porque eu não tenho como. Eu realmente parei de trabalhar, não tenho a mínima condição devido à visão, porque eu sou diabético, hipertenso, 2 AVC nas costas, 50% dos rins comprometidos, não tenho mais a visão e eu trabalhava com eletrônica. Então, como eu não posso trabalhar nada, e a ajuda tem que vir de algum lugar, né? A gente tem que sobreviver. Sou divorciado, a ex-mulher que tem contribuído com a casa. Tá vendo que mulher boa, gente? Gente, a ex-mulher. Vamos viu? parabenizar aqui a Atenção. mulher de seu Clóvis, porque realmente... Chegou junto. A ex-mulher Parabéns. e tem outra, a gente não se fala, não se dá. Ela não gosta mais de mim nem eu dela. Mas tem a filha dela e o neto, que também precisam, né? Com certeza. Então a gente come todo mundo junto, luta todo mundo junto. Mas até ela, a renda já está comprometida, a renda dela. Claro. Porque ela já tomou empréstimo a morrer. Já está no limite máximo, já está recebendo quase nada. Pois é, que situação difícil. Eu vou pedir justamente para o Henrique, que está pertinho de seu Clóvis aí, comentar a situação dele. Puxa um pouquinho o microfone para você, Henrique. Então, eu queria que você comentasse aí, nesse caso, né, do seu Clóvis, o que pode ser feito? É um processo que vai ser demorado, porque o de Dona Magnólia já tem 19 anos. 19 anos ela aguardando a liberação de um BPC, gente. É uma coisa terrível, quer dizer, ela tem problema de saúde sério, 48 anos, não consegue trabalhar e não tem direito ao BPC. E aí a gente está aqui com o seu Clóvis, passando por essa situação que ele acabou de relatar, sendo ajudado pela ex-esposa, inclusive, que também não tem muito dinheiro para estar sustentando toda a família, e
também não conseguiu o benefício. O INSS negou e ele precisou recorrer à justiça. Como é que fica a situação dele? Olha, em primeiro lugar, ele comentou uma questão sobre despesas deduzidas. Inclusive, os juízes não levam em consideração isso. Mas para se aferir o critério de renda, toda a despesa utilizada para tentar sanar aquela vulnerabilidade social, ou seja, aquela instabilidade social, aquela contingência, ela pode ser deduzida da renda. Então, ainda que a pessoa tenha um salário e possui um problema de saúde grave e gaste parte desse salário para tentar amenizar essa, entre aspas, essa deficiência, esse valor ele não integra a renda para fins de critério de concessão de benefício. Então, esse foi um dos primeiros pontos que ele precisou vencer. Em relação à perícia, o caso do seu Clóvis, eu digo porque eu sou advogado dele, acompanhei. Nós tivemos que fazer um caso inusitado, tivemos que fazer 2 perícias, porque a incapacidade dele, a deficiência dele, não advém de um problema de saúde, é de um conjunto de problemas de saúde, né, multifuncional, em que ele não pode mais exercer nenhuma atividade que mantenha a subsistência. Então, esse foi o segundo ponto que teve que ser vencido. Fizemos as 2 perícias, né, médicas, fora a perícia social. Inclusive, na perícia social ficou constatado a situação de vulnerabilidade. Só que, a partir das fotos que foram tiradas, dos eletrodomésticos que foram tirados, o juiz entendeu por negar o benefício, considerando que pressupõe uma qualidade de vida. Só que ele esqueceu de ler a lei no momento que fala que o benefício é destinado para pessoas com ausência de renda. Não diz critério de patrimônio. Ademais, o patrimônio ainda não é dele. O patrimônio é familiar. Então, é de uma pessoa, claramente uma pessoa que trabalhou durante muito tempo, conquistou certo patrimônio, certo patamar de vida. E no momento de vulnerabilidade, que o INSS deveria cobrir, acobertar, não foi coberto. Então, assim, na verdade, é um jogo de conceitos. Na verdade, tem que se saber o que é renda. Sim. E aí, nesse caso, ficou como, então, Henrique? Então está aguardando, você recorreu? Como é que ficou? Eu estou recorrendo justamente nesses critérios, porque o juiz se apegou a algo que não deveria se apegar. É uma questão patrimonial, que não existe. Fica parecendo que a pessoa tem que disfarçar, né, uma antiga condição de vida para conseguir ter um benefício atual. Exatamente. Até mentir, exato. Eu queria passar de novo para o seu Clóvis. Seu Clóvis, eu queria só que o senhor explicasse para quem está ouvindo a gente agora, né, e assistindo também através das lives, Isso. Quanto é que o senhor gasta, por exemplo, com medicamentos por mês? Porque o senhor deve ter que usar alguns remédios, né? Os medicamentos que eu teria que gastar, eu não gasto. Eu não tenho como comprar. Eu preciso de um para visão, que é para evitar o envelhecimento macular, que o meu é constante, inclusive minha visão está piorando dia a dia. É um suplemento chamado Luvis. Eu não tenho como comprar. Eu tenho um neurológico que eu preciso tomar, mas o SUS não fornece, o governo não fornece, que é para combater neuropatia diabética, que me dá um choque na extremidade, nos pés. Eu não tomo. Tem que conviver com a doença sem tomar esse remédio. Os simples, que absurdo, né? Os simples eu tenho através do CAD, que eu sou paciente deles há 7 anos. Que é o Centro de Diabetes aqui de Feira de Santana. Eu tenho há 7 anos o atendimento pelo CAD. Só que, mesmo no CAD, não é por eles. O governo do estado é que tem que repassar para eles os medicamentos. Sim. E sempre está faltando algum. Eu tenho 4 meses que eu não tomo um específico para diabetes. Também. Quando eu tenho dinheiro, eu compro. Mas quando não tem, não compro. E como normalmente eu não tenho, eu não estou comprando nenhum. Quando falta, eu fico sem. Henrique, eu queria te perguntar, nesse caso aí, pela sua experiência, né, que você já tem na área de casos semelhantes, como é que você acha que vai se desenrolar aí o caso de seu Clóvis para ele ter uma resposta rápida? Porque já são quase 3 anos aí aguardando, né, esse processo e nada. 2 perícias. E ele passando por essa situação, necessidade, não tem como comprar os remédios dele. Infelizmente, rápido a gente não tem como garantir, porque o nosso judiciário está precarizado. A Justiça Federal, hoje, cada vez mais, tem uma quantidade de processos muito grande, uma quantidade de juízes, servidores menores, né? E a tendência é barrar a questão de concurso público, tudo isso por questão de despesa mesmo. Então,
E até a questão do pente fino, essa questão de reforma da Previdência, aumentou muito o volume, com a mesma quantidade de servidores. Então, processos que demoravam 6 meses, 1 ano, hoje nós trabalhamos 2, 3 anos. E no caso do seu Clóvis, como nós temos que ir para uma segunda instância, isso faz com que o processo se arraste por mais tempo. Mas eles recebem pelo menos esse atrasado, não é, doutor? Como a gente fixa um marco temporal que é no dado a entrada do requerimento, o pedido inicial, esse valor vem sendo pago. Né? O problema, a questão é, enquanto não é pago, o que é que faz? É verdade. Porque são benefícios que são dados para manutenção, para subsistência. Com certeza. 9h35. Faça valer o seu direito de volta. Gente, obrigada aí pela companhia mais uma vez, viu? E começa agora os destaques dos tribunais. E Renata, em 5 de setembro deste ano, nós tivemos a aprovação da chamada Lei do Abuso de Autoridade. Essa lei já está repercutindo nos tribunais. Por conta disso, essa semana, a juíza de direito Nádia de Mello Ladowski, da 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, determinou a liberdade de um homem preso em flagrante por tráfico de drogas. Explicou a magistrada que o artigo 9 da referida lei define como ato de abuso quando a autoridade, dentro de prazo razoável, deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Para a juíza, o termo manifestamente ainda é indefinido e amplo, sendo assim, segundo a juíza, se o Congresso Nacional teve por desejo impor a lei aos brasileiros, caberia ao magistrado limitar-se a aplicá-la e aguardar a definição de seus contornos pelos tribunais superiores. E mandou soltar o preso. Então, gente, os juízes aí estão temerosos acerca dessa lei, né? Estão cuidadosos e eles estão mandando soltar quem eles têm qualquer dúvida, tá certo? Então, fiquem ligados. Vamos seguir então aqui. E o direito de família não para de avançar, viu, Mila? É uma beleza. Fiquei feliz com essa notícia. O juiz Mábio Antônio Macedo, da 5ª Vara de Família e Sucessões de Goiânia, determinou a inclusão dos tios-avós de uma criança como pais socioafetivos, incluindo no registro civil da criança os nomes da mãe, do pai, da tia-avó e do tio-avô. A criança é criada pelos tios-avós desde que ela tinha 2 anos, estando atualmente com 12 anos. A mãe mora na Espanha e o pai, mesmo morando na mesma cidade que a criança, tem pouco contato. Os tios-avós comprovaram assim que a criança estava bem assistida por eles, sendo criada como uma filha. Deste modo, buscaram na justiça a declaração de multiparentalidade, sendo garantida aí a condição de pais socioafetivos no registro civil. Coisa boa, né? Coisa boa. E o bom de a gente ver é que o direito de família tem avançado cada vez mais com essa questão da multiparentalidade e, de fato, está valendo o termo pai é quem cria. Pai e mãe é quem cria. Pois é. E vamos lá. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul condenou uma padaria a pagar indenização no valor de R$25 mil por danos morais e estéticos a uma auxiliar de produção que fraturou, gente, os dedos da mão direita ao tentar posicionar um pão no cilindro industrial. Nossa, que agonia me deu essa notícia, meu Deus. Que medo. A decisão reformou a sentença do juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gravataí. Os desembargadores entenderam que houve nexo causal entre os serviços prestados e o acidente, caracterizando a responsabilidade da empregadora. Imagina, o juiz da primeira instância, ele não deu a indenização, ele disse que não tinha nada a ver o acidente e pagar a indenização por isso. E agora, pelo menos o tribunal reformou e garantiu aí, gente, a mão direita, você ficar sem, imagina como que ela ia trabalhar depois. E acabar no INSS, né, gente? Acabar fazendo aí um pedido de benefício. Pois é. E o Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro condenou um banco, gente, a indenizar o cliente por danos morais após o impedir de ingressar em uma agência bancária com botas de segurança. O cliente alegou que as suas botas eram de segurança e continham biqueiras de aço, que ele é trabalhador da área da construção civil e que precisava usar as botas para realizar serviços externos. Alegou ainda que não tinha outro calçado. Ocorre que o homem foi obrigado a entrar descalço no banco para sacar um cheque referente ao pagamento de seu salário. Imagine, a pessoa chega no banco com a bota lá, com um bico de aço, porque trabalha na construção civil, e aí o segurança fala assim, meu senhor, para o senhor entrar aqui tem que tirar o sapato, viu? Deixa o sapato aí na área do autoatendimento e entre no banco para poder sacar seu cheque. Senão fica sem salário. Senão fica sem salário, pois é. Então a justiça entendeu que o banco possuía condições de adotar as medidas necessárias para que o
o autor, né, o cliente, não tivesse que passar por esse vexame, ter que tirar a bota e, ao mesmo tempo, também manter o padrão de segurança exigido em bancos e garantir a indenização do consumidor. Já pensou aí ter que estar no banco descalço? Muita vergonha, né? Complicado. Agora a gente tentou até pesquisar, a gente tentou entrar aí no processo e tudo. Gente, até o próprio... A gente procurou no Diário Oficial o valor dessa indenização, mas infelizmente a gente não conseguiu trazer esse valor para vocês, mas fica a dívida nossa. No próximo programa, se a gente conseguir encontrar, a gente traz para vocês. E a gente tem pergunta, né, Renata? Tem pergunta aqui. Vamos lá. Eu vou logo começar com a pergunta do Milton, né, que ele está aqui acompanhando a gente ao vivo desde cedinho, o Milton Araújo. Milton quer saber o seguinte: qualquer um que esteja inválido tem direito à aposentadoria? Eu vou pedir para a doutora Thaís responder, porque o doutor Henrique já falou bastante, né? Deixar a doutora Thaís falar um pouco aí. Então, doutora. Foi uma pergunta bem ampla, né? Qualquer um que esteja Peraí, inválido. eu queria que a senhora repetisse se seu microfone estava desligado. Certo. A pergunta dele foi: qualquer um que esteja inválido tem direito à aposentadoria. Exato. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, o benefício assistencial não é aposentadoria, tá? Existe o benefício assistencial ao deficiente e existe a aposentadoria por invalidez. Então, repito, a aposentadoria por invalidez é devido a todo aquele que contribuiu para a Previdência. Então, aqueles que contribuíram para a Previdência, que é segurado do INSS, é contribuinte do INSS e porventura esteja inválido, pode sim recorrer ao INSS e pedir a aposentadoria por invalidez. Vai depender de perícia, todo aquele requisito que a gente, né, já sabe de perícia, tudo direitinho. Mas aqueles que não contribuíram para o INSS e porventura estejam inválidos, não contribuíram para o INSS e porventura estejam inválidos, teriam direito ao benefício da prestação continuada, que é o LOAS, né, que é chamado de LOAS, que é o BPC, mas não precisa ter só a invalidez, tem que estar inválido e ter a renda baixa. É o requisito, né, da renda baixa. Então, são dois requisitos, é a invalidez e a renda baixa. Doutor, ele tem que ser identificado como deficiente especificamente ou basta invalidez? A deficiência na legislação, ela fala que tem que ser deficiência física, mental ou intelectual. E tem que ser uma deficiência que quando aquela pessoa seja colocada na sociedade, ela tenha dificuldade de trabalho. Então, tem que ver como é essa invalidez daquela pessoa. Por isso que depende de uma perícia. Além dos relatórios médicos que ela vai levar, das receitas, dos exames, vai depender de uma perícia médica para avaliar se realmente aquela pessoa está enquadrada para receber o benefício. Em longo prazo. Exatamente, a longo prazo. A gente está com bastante... Vamos, Rena. Muitas dúvidas aqui. Eu vou pedir para o pessoal tentar responder com mais resumido, né? Tem uma pergunta aqui do Marco Kraus. Ele está direcionando a pergunta para o doutor Henrique. Boa noite, doutor Henrique. Em que situações o segurado do INSS perde o direito de receber o benefício? Ele está mandando um abraço também para você, o Marco Kraus aí. Um abraço, Marcos. Na verdade, se ele não tiver qualidade de segurado, no caso de benefício previdenciário, ele perde sim o direito a ter benefício. Tem um requisito de ter a qualidade de segurado. Está coberto pelo INSS, ou contribuindo, ou em gozo de benefício, ou no chamado período de graça, que pode se estender por até 3 anos. Olha só, gente, tem até o Mano Barros aqui acompanhando a gente, da Áustria. Meu Deus! Beijo aí, Mano. A gente tá internacional, hein, Rena? Pois Adoro, é. gente, a gente internacional. Aproveitar e mandar um beijo pro Marquinhos, que sempre acompanha a live da gente. Tem um Beijo carinho grande aí pelo programa. Um beijo aqui também pro Sérgio Mascarinhas, Antoniel, Marcos Muniz, Reginaldo, Luiz Eduardo, Aline FSA, todo mundo, um beijo grande. Beijo, E mais gente. pergunta. Pois é, tem mais pergunta aqui do Carlos. Ele é da Mangabeira. Ele também direcionou a pergunta para o doutor Henrique. Doutor Henrique, você tá cheio de fã aqui, demais, viu? Você tá com muitos fãs aqui. Vou até virar aqui, gente, a live para ele, para esse rapaz responder essa pergunta. Olha, já tô até aprendendo a mexer. Botei para Meu cima. Deus, voltando o teto. Calma, gente. agora tá o doutor Henrique. Certo? Então, doutor Henrique, parabéns, um excelente profissional. Eu posso dar entrada direto em um benefício assistencial ou pode ser diretamente pelo judiciário? Vamos lá, consertando a pergunta um pouquinho. Acho que ele quis dizer se ele pode dar entrada direto no judiciário sem passar pelo INSS. Não. É preciso ter o prévio requerimento administrativo. É preciso ter a negativa da autarquia, do INSS. Agora vamos direcionar a pergunta aqui para a Doutora doutora Thaís.
Uma ouvinte anônima, ela não quis se identificar, ela está dizendo o seguinte, doutora Thaís, tenho 52 anos, sou empregada doméstica, tenho 29 anos de contribuição, quando será que eu posso me aposentar? Certo. Então aí essa pergunta ela já vai mais pela a questão do benefício por tempo de contribuição, não benefício assistencial. Certo? Então assim, nós teríamos que analisar o caso dela, ela verificar se ela está ainda, né, a serviço, pela pergunta dela, ainda está a serviço, então ela tem 52 anos, ela tem 29 anos de contribuição. Ela não teria idade ainda para se aposentar por tempo de contribuição por idade. Então, assim, é um caso específico que teria que recorrer ao INSS para puxar o CNIS, que é o cadastro do INSS, que vê toda a vida dela, porque a gente também não sabe se além desse vínculo empregatício como empregada doméstica, ela teria outros, porque se ela teve outros também, esse período que ela teve também computa como tempo de contribuição. Então, o interessante no caso específico dela é que ela vá ao INSS, puxe o cadastro do CNIS, que nós chamamos, para que ela veja a vida dela toda no INSS, para ela saber o tempo de contribuição que ela tem, para que ela possa se organizar quanto ao tempo de contribuição e o direito que ela vai ter para se aposentar. Se ela ainda está a trabalho, então ótimo, que ela está tendo todo o tempo direitinho para a contribuição dela. Ó, tem uma pergunta aqui que eu também vou direcionar para Senhora Thaís, certo? Olha, é da Arlete, amiga da gente, inclusive, minha e da Camila. Arlete, beijão para você, minha linda. Um beijo, Arlete. Olha só, ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante, porque ela está perguntando o seguinte: quem recebe o BPC pode trabalhar sem perder o benefício? Quer dizer, você recebeu o benefício do INSS e ainda assim, né, trabalhar, então recebe São duas rendas nesse caso, né? exato. É possível, doutora? Não, acaba sendo contraditório, porque entenda, se você está pedindo um benefício assistencial, porque você é idoso, né? No caso, tem uma idade de 65 ou superior a 65, porque você justamente tem uma renda familiar baixa, ou porque você é deficiente, justamente porque você não tem essa condição de trabalho no meio social e de repente você começa a trabalhar, então isso para o deficiente mostra que você tem qualidade de trabalhar, então você tem condição de trabalhar, então você perde a condição de deficiente, então você vai perder o benefício de prestação continuada, e para o idoso ele acaba tendo a renda, o requisito da renda, né, da não miserabilidade, que nós não chamamos mais, mas aquela condição de pobreza da família, né, de ser uma condição baixa da renda familiar, acaba perdendo, porque aquela pessoa vai trabalhar, então ela vai acabar tendo renda para se sustentar, então ela vai acabar perdendo a necessidade de ter um benefício assistencial do governo. E ainda sobre o BPC, doutora, o BPC ele dá direito ao 13º? Não, é um benefício assistencial que não dá direito ao 13º, não é igual aos benefícios previdenciários. Poxa, que coisa chata. Triste, né? né? E as logo no pessoas Natal, confundem a pessoa muito, fica acham que- assim... Verdade. E outra pergunta também ainda, já nessa onda aí Sim. do BPC. Se a pessoa que recebe o BPC, ela falece e tem um filho, esse filho tem direito à pensão por morte? Também não. Benefício assistencial não é benefício previdenciário. Então, é o benefício que a pessoa vai gozar, vai usufruir enquanto tiver vida. Se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição, quando ela falecesse, ela ia deixar a pensão para um marido, né, um filho menor que porventura existisse, mas o benefício, o BPC, o benefício assistencial, não deixa pensão e nem dá o direito ao 13º. Agora eu vou pedir aqui Vamos para lá. Henrique responder, completando aí essa questão. Vou até virar aqui para ele de novo, que foi demais, já tá pegando seu Clóvis ali. Gente, tenha paciência comigo, tá? Por favor. Coraçãozinho para vocês. Então, o que é que eu queria, né? A gente falou aí do BPC, mas eu queria que você falasse um pouco mais pra gente da questão da pensão especial, né? Então, a gente até fez essa pergunta, a Camila fez essa pergunta da questão do 13º. Se a pessoa pode, a mãe que tem uma criança com microcefalia, recebe o BPC, ela pode trabalhar? Vamos lá. Primeiro, nós temos dois critérios. Eu entendo que essa pensão especial que foi criada é um benefício totalmente um populismo, porque a deficiência, que é englobada pelo BPC já engloba toda e qualquer deficiência. A partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Complementar 142 de 2015,
você amplia o conceito de deficiência. Na verdade, é um estatuto de inclusão à pessoa com deficiência. Então, já abarca todo tipo. Então, quando você cria uma lei específica para um determinado critério que já está coberto por uma legislação mais ampla, o estatuto da pessoa com deficiência, na verdade, não tem efetividade, mas para as rádios o presidente fez um grande favor à sociedade. Então, na prática, não tem efetividade nenhuma, certo? E o que é que acontece? Em relação a trabalhar, a mãe ela não pode trabalhar, a menos que a renda não ultrapasse. Porque existe a questão da mãe, não é para ela o cuidar da próprio. criança, então. É para ela cuidar da criança, mas não é um trabalho próprio, certo? É a questão da renda familiar, da composição do grupo de renda familiar. E existem alguns tipos de trabalho que são permitidos, como, por exemplo, o estágio. Um estágio supervisionado, desde que não ultrapasse. Ele não engloba a categoria renda. E uma novidade recente, que é uma exceção à questão de não poder trabalhar, é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, um estágio supervisionado de até 2 anos é compatível com a percepção do benefício, que é justamente para tentar reinserir essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? A mãe que recebe, então, essa pensão especial porque o filho tem microcefalia, ela pode também receber aquela do governo também federal? Bolsa Família? O Bolsa Família. Família. Desculpa, deu um branco aqui, ainda bem que Camila tá aqui para me salvar. Sempre, estamos juntas. Na verdade, é importante observar que a mãe ela não recebe o benefício, ela é representante. Sim, o benefício exato. é para criança. Para criança. É o benefício para criança. Então, desde que o Bolsa Família não ultrapasse o critério de renda, que é um critério da residência, do grupo familiar, ele é sim compatível, certo? Agora sim, um Bolsa Família de um valor elevado junto com outra renda pode se contabilizar. Muito embora o judiciário não aplique, mas a lei fala que eu não digo nem benefício, porque já é um conceito de benefício. Especial. Essas pensões, elas são compatíveis com prestações governamentais, desde que essas prestações sejam direcionadas para cobrir a vulnerabilidade. É a mesma coisa do medicamento para a doença. Entendi. Entende? Doutor, e tem uma pergunta aqui. A mãe que recebe a pensão, se ela vier a falecer, quem passa a receber esse benefício? E mais, o avô ou a avó pode ficar responsável por esse recebimento? Neste caso, o que ela precisa fazer? Vamos lá. Na verdade, a mãe ela está como representante. Por ser mãe, ela é representante natural, é a primeira representante. Mas qualquer pessoa pode representar um outro, desde que assuma esse compromisso perante a autarquia ou perante o judiciário. Isso, na verdade, é uma linha natural, mãe, pai, depois os avós, irmãos. Mas, ainda na presença da mãe, um terceiro pode responder, pode receber o benefício, desde que se comprometa perante o INSS e a cada 6 meses ou anualmente vá até o INSS e reafirme este compromisso. Deixa eu só fazer acho que vai ser talvez a última pergunta aqui do programa. Então, eu queria que o senhor falasse o seguinte: como é calculado esse benefício? É um salário mínimo mesmo, sempre? Como é que é isso? O valor do benefício é um salário mínimo, é fixado pela lei. Até o da pensão especial. Exatamente. O benefício é destinado no valor de um salário mínimo para a pessoa portadora de deficiência, idoso em situação de vulnerabilidade ou microcefalias de 2015 a 2018. Porque geralmente tem gente que tem gastos bem superiores a isso, com medicamentos e tudo mais. Pois é, o que flexibiliza, na verdade, é a renda para se receber o benefício, mas o valor do benefício, ele é taxativo, um salário mínimo. Tem a Ana Cristina, acho que fez a mesma pergunta que a Mila fez há pouco, que ela está dizendo: qualquer pessoa pode receber um benefício ou só os pais, o parente? Ela não fez uma pergunta completa, mas deve ser essa pergunta que a Mila fez agora. Exato. Né? Pois é, estamos a gente tá encerrando. Poxa, eu tô muito chateada com gente. Mas não tem problema. Gente, INSS é um tema que dá 10, 20 programas. Então não se preocupem, porque a gente teve um ouvinte que ligou agora aqui para participar ao vivo. Infelizmente a gente já não tem mais tempo, tá? Tudo é culpa de Clovinhos, que não me deu mais. Dava tempo, Clovinho. Você ia liberar quantos minutinhos pra gente, Clovinho? Pois é, tá vendo? Só 2 minutos. Clovinho, você tá avisado. Agora a culpa é de Clovinho, viu, gente? Mas a gente quer agradecer muito a participação de todos vocês. Muito obrigada, doutora Thaís, agradecer a participação. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição nas próximas vezes. Aí, podem me chamar. A Elaine tá mandando um beijo aqui pra dona Magnólia, viu? Olha. Obrigada, Elaine. Muito obrigada por a senhora estar aqui também no Magnólia. Prazer a senhora aqui contando a sua história pra gente, tá certo?
Quero agradecer seu Clóvis, que está aqui com a gente também. Eu que agradeço. Espero que seu caso seja logo resolvido, né? Se Porque Deus quiser. realmente é complicado. Da senhora também, Dona Os Magnólia. dois, Dona Magnólia também, né? Lógico, dela também, viu? E agradecer Henrique aqui, que eu já entrevistei ele várias vezes, viu, gente? Não é a primeira vez hoje, não. Ele já tá cansado até de ser entrevistado. É por isso que ele tá com tanto fã, gente. Muita gente, assim, muito cotado. Bom, eu que agradeço mais uma vez. Vou pedir só 10 segundinhos para até anunciar para quem. Pra Deixa eu todos virar pra saibam. ele, que é um anúncio, né, pra ele. Eu, Ó. junto com a professora Cris, né? Sim, que ele já Cris esteve aqui Emily, com a gente. Acho que foi a primeira participante, Foi, a né? gente estreou aí com o pé direito. Exatamente. Nós tivemos uma ideia aí, nós montamos o Instituto de Estudos e Pesquisas Previdenciárias. Isso. Então, quem quiser, quem gostar da matéria, quem quiser estudar, se interessar, escrever, dialogar, falar de previdência, podem nos procurar, que é o IEPP, Instituto de Estudos e Pesquisas Previdenciárias. Isso, Ó, maravilha. parabéns aí, Parabéns, a gente, pela iniciativa, é sempre importante aí, tá trazendo informação para toda a sociedade. E é isso, a gente acabou, fiquem ligados no nosso tema, acompanhe a gente nas redes sociais e liga pra gente, então a gente tá esperando vocês, tá? O próximo Um beijo tema, grande. já sabe, Mila? Surpresa. É sempre Ela surpresa. gosta assim, gente, dessa eu gosto surpresa, da desse surpresa. mistério, né? Gosto da surpresa. É pra vocês ficarem ligadinhos na gente. Tá? Então tá bom, ó. Beijo grande. Beijo grande. Um beijo, minha live. Até a próxima, Todo até mundo, terça-feira até a que próxima, vem, até terça viu? que vem. Clavinhos, obrigada, meu amor. Lucas Ribeiro, ai, lindo, obrigada. Tchau, Renata gente. tá impossível.